tive colega que foi estuprado na sala de aula. Quando eu fui ferido, vi tudo mudar. Colegas que eram gay e eu fui marcado para ser o próximo. E eu fui procurar o meu pai e perguntar o que eu fazia. Você vai virar o cão. E aí eu fui expulso da escola. Então, esse ferido vinha disso aí que eu vivi. Que a minha mãe me colocou muito cedo no colégio. Aí chega no colégio, você tá muito novinho para enfrentar a toxicidade masculina ali. E era normalizado dentro da classe o bullying. Esse travo de amargura, ninguém fala um travo de amargura aos 22 anos, entendeu? Mas isso eram leituras, né? Eu lia coisas mais profundas. Me atirei no mundo e vi tudo mudar. Das verdades que fazia mais sentido. Era um jovem se atirando no mundo. Oi, amores. Essa música do Guilherme Arantes, Meu Mundo e Nada Mais, me chamou muita atenção, porque na década de 70, eu estava assim na pré-adolescência, né? Nasci em 67, e essa música, eu acho que ela foi lançada, eu tinha uns 10 anos de idade. 10, 11, 12 anos. Foi um período que essa música estava assim no auge, Meu Mundo e Nada Mais. E eu me lembro quanto essa música marcou num sentido assim de... parecia ter um significado de vida muito profundo. Na minha concepção, não era algo banal do dia a dia, era algo existencial. Claro que na época, com 10, 11 anos, eu não tinha essa noção, mas me marcava. Mas é uma música que eu nunca esqueci, de vez em quando eu ouço, eu tenho na playlist de um pendrive que eu coloco no carro quando eu estou dirigindo para longas viagens, assim. E é uma música com uma letra, com uma serenidade, mas ao mesmo tempo tão forte, né? Uma letra que fala a respeito de que desvenda, né, uma realidade do mundo e que aquela doçura, aquela fantasia anterior, ela desaparece. E agora, com essa fala do Guilherme Arantes, faz muito sentido, que realmente isso veio de um lugar muito profundo. Então aí ele fala a respeito de momentos de abuso sexual na sala de aula, colegas, em relação aos colegas dele, o sofrimento dele, a angústia dele para sair desse lugar e também não se permitir entrar em sofrimento de forma direta, ele pede socorro aos pais, né? Mas o sofrimento dos colegas marca a vida dele, tirando de um lugar em que a vida, muita gente fala, era cor-de-rosa, né? E que, de repente, esse mundo muda completamente, né? A letra é uma letra assim muito profunda. Eu até vou colocar aqui para ir acompanhando a letra, para a gente poder pensar aqui em cada momento aí dessa letra, tá? É uma letra que fala a respeito de uma forma muito profunda dessa dor. E aí eu fiz uma conexão, através dos meus estudos, quando eu ouvi essa fala do Guilherme Arantes, a respeito da linguagem da ternura da criança e da linguagem do erotismo do adulto, né? Então, a criança, ela ainda está nessa ternura, ela está nessa linguagem de ternura, que não há uma vida sexual como a do adulto, que é uma coisa mais brutal e, principalmente, dentro de uma situação de abuso sexual, né, que é o que ele fala, que é a pior forma de uma criança
que está na linguagem da ternura, vivenciar o que pertence ao adulto, né, através aí do abuso. E para a criança sempre será um abuso, porque ela não está preparada para essa forma de exercício sexual. Então ele fala assim: quando eu fui ferido, vi tudo mudar. Por quê? Porque antes ele estava na linguagem da ternura, antes ele tinha essa inocência da criança, e em seguida ele vê tudo mudar, né? Ou seja, desvenda para ele uma cortina de algo brutal que ele não estava preparado para lidar. Então, é muito aí a questão do abuso sexual durante a linguagem da ternura. Das verdades que eu sabia, só sobraram restos. Nossa, essa frase é assim tremenda. Das verdades que eu sabia, só sobraram restos. Porque o mundo da criança, ele não foi em conta-gotas para o mundo do adulto. A fase da adolescência, ela acontece para isso, para em conta-gotas ele passar de um momento para o outro. Mas essa verdade brutal que pertence à vida adulta, em relação à vida sexual, considerando que o abuso sexual ele não pode existir nem na vida adulta, né, quanto mais aí na infância. E aí ele fala, só sobraram restos, né, ele está falando assim, daquela ternura que existia, tudo isso foi quebrado e sobraram restos, né. Aí ele diz que eu não esqueci. Toda aquela paz que eu tinha tudo. Hoje estou mudado, né? Eu tinha tudo. A vida era plena. A vida infantil é para ser plena. Na linguagem da ternura, a criança ela precisa ter tudo. E aos poucos nós vamos entrando para a vida adulta. E aí ele diz, hoje estou mudo, estou mudado. Hoje estou mudo, estou mudado. Aquela alegria, aquela expansão, aquela confiança, aquela vida da linguagem da ternura fez com que ele se tornasse mudo em função do choque, do trauma, né? Daria tudo por um mundo daria tudo por um modo de esquecer. As pessoas que passaram pelo trauma do abuso sexual, elas dariam tudo por um modo de esquecer. Esquecer no sentido de ter uma memória de infância que não seja tão traumática, que não seja tão dolorida, que não seja tão destrutiva. No processo terapêutico, você trata uma forma de visitar esse passado que não é tão dolorida, mas esquecer jamais, né? Não há esquecimento. Então ele fala que daria tudo por um modo de esquecer. Não estou bem certo que ainda vou sorrir. A tristeza, porque o sorriso, ele faz parte da fantasia, ele faz parte do acreditar, ele faz parte da segurança, ele faz parte de um lugar confortável, mas ele sai daquele lugar confortável e entra em um local brutal, que não há conforto, né? Aí ele diz que não está bem certo que vai sorrir, daria tudo pelo mundo dele anterior e nada mais, né? Da fase da ternura. E aí ele diz como ser mais livre, como ser capaz de enxergar um novo dia. Ele perdeu a crença na vida nesse momento. Como enxergar um novo dia, né? Como acreditar depois de tudo isso, né? Eu tinha tudo. Hoje estou mudo, estou mudado. À meia-noite, à meia-luz, porque a vida perdeu o brilho, né? Pensando. Daria tudo por um modo de esquecer, ele repete. Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto, à meia-noite, à meia-luz, sonhando. Daria tudo por meu mundo e nada mais. Então ele consegue visitar a linguagem da ternura, ele consegue revisitar
através de sonhos, com os olhos fechados, voltar a ser essa criança que antes tinha alegria. Mas depois do trauma, isso é rompido, porque aí ele perde a linguagem da ternura e entra numa linguagem que a gente chama de linguagem da paixão, né, do adulto. E da forma brutal, vendo os amigos serem violentados em sala de aula. Eu sempre tive uma afinidade muito grande com a fala do Guilherme Arantes, no sentido de perceber que o que ele falava era algo maior, que não era algo banal. Era algo que vinha da alma, algo de alguém, alguma coisa de uma pessoa que tinha uma forma filosófica maior de representar. Então, eu achei muito interessante esse vídeo colocado por ele, porque aí vem a resposta. Algo mais filosófico, mais profundo, sempre vai sair de uma dor profunda. O trauma do abuso sexual. E se ele presenciou questões como essa, ele também, infelizmente, experimentou o trauma do abuso sexual através dessa cortina que se abre e desvenda uma realidade brutal. Porque ele não estava pronto para assistir isso. E eu quero parabenizar o Guilherme Arantes pela coragem, pela fala, porque são relatos como estes que nos ajudam na pesquisa, na gravidade da problemática, né? Eu sou uma cientista dessa área e eu quero parabenizar pela coragem, anos depois, falar a respeito dessa realidade tão brutal. E aí a gente verifica a importância de estudar, de compreender, de combater, de prevenir, de tratar as pessoas que foram feridas, para que elas possam, não somente através da fantasia, mas experimentar de novo o que seria uma linguagem de ternura, o direito de vida, dando conta dessas dores tão profundas deixadas pela marca do trauma do abuso sexual. Parabéns, Guilherme Arantes. Eu sou a sua admiradora, eu já era a sua admiradora desde criança, porque eu começo a ouvir a tua música aos 10 anos de idade. Mas hoje, como cientista, como psicanalista, como psicóloga, eu te admiro ainda mais. Um forte abraço para você.